pessoal, tudo bem? Essa é a nossa terceira aula, então, e hoje nós iremos trabalhar Platão e Aristóteles. Lembrando sempre que a nossa perspectiva, nós fazemos um recorte no que diz respeito à educação, né? E que vocês irão aprofundar Platão e Aristóteles na disciplina de História da Filosofia Antiga. Dizer para vocês que eu li as postagens no fórum, eu espero que todos participem, né? Embora a gente tenha postagens bem qualificadas, nós temos um número muito pequeno de postagens para o número de estudantes que temos na disciplina. Então, eu espero que vocês ampliem a participação e que continuem participações bem qualificadas, pensando sobre o que foi trabalhado em aula. Então, o fórum é sempre esse espaço de diálogo, né? E é ele que vai nos permitir acompanhar, então, o entendimento de vocês sobre o que a gente vem trabalhando. Eu também quero lembrar que vocês devem assistir as videoaulas, tá? Porque nós temos um material didático, que é a apostila, porém, as videoaulas, elas aprofundam, né, o conteúdo da apostila. Vocês, aqueles que já olharam, podem ver que a nossa aula sobre Sócrates foi bem mais ampla, né, do que o texto da apostila. Ele é um texto base, né, gente? Em cima desse texto base, nós estamos construindo, então, a disciplina de fundamentos sócio-históricos filosóficos da educação. Então, hoje nós vamos continuar na trajetória da educação grega, né? Nós vimos sobre a paideia, como formação, né, entre aspas, uma formação geral do homem desde da infância até a fase adulta, né? Um processo contínuo de aprendizagem e produção de conhecimento. Nós vimos também sobre os sofistas e também, então, como já dito, sobre Sócrates. Eu quero ressaltar aqui que nós temos uma relação bem estabelecida de professor-aluno, né? Então, nós temos os sofistas com um modo de ser professor, uma finalidade e com um determinado tipo de aluno, e a gente pode dizer que ali a gente tem, então, o início da educação privada, no sentido de que eles eram pagos para trabalhar, né, para transmitir ou para produzir conhecimento com aquelas pessoas que estavam ali. E, então, os sofistas, depois nós temos Sócrates, né, nessa relação, e talvez Sócrates, como vocês vão ver no slide final da aula, né, como o tronco dessa história, então, da educação, né, alguém preocupado já com a finalidade da educação e preocupado com a busca pela verdade. Tá? Então, agora nós vamos ver o Platão. O Platão é uma história bem interessante, né? Ele vai estudar com Sócrates conhece Sócrates quando ele tinha em torno de 20 anos, e esse convívio com Sócrates causa um profundo, né, mexe com ele profundamente, principalmente porque ele vivenciou ali a morte de Sócrates, né? Então, Platão era um crítico da democracia e pensa um projeto de Estado, um Estado ideal, aliado a um projeto de educação. Tá? Depois a gente vai ver isso se repetir na história lá com o Rousseau. Também Rousseau faz essa amarra, né, quando ele escreve Emílio da Educação, ele também escreve o Contrato Social. Bom, Platão e a educação. Valerão, em nossa apostila, afirma sobre Platão que este defendia a ideia de que a alma precede o corpo e antes de encarnar tem acesso ao conhecimento. Para esse filósofo, o aprendizado é um esforço de reminiscência, ou anamnese, que é o esforço progressivo pelo qual a consciência individual remonta da experiência sensível para o mundo das ideias. Também aparece em alguns lugares, né, escrito chamado de recordação. Então, reminiscência, anamnese ou recordação. É a recordação de um conhecimento que se mantém na memória. Platão era contra os métodos de ensino autoritários, acreditando que deveria deixar os estudantes à vontade para que pudessem livremente desenvolver-se. E aí a nossa professora Valerão cita o Paviani, né?
dizendo que não podemos compreender o modelo de educação em Platão sem antes entender o processo maiêutico, a opinião, doxa, a ciência, episteme, a retórica, o diálogo, o conhecimento sensível, a imortalidade da alma, a virtude, a dialética, enfim, sem ver o conjunto da obra e seus diálogos, assim como o contexto da educação na Grécia Antiga. Então, uma compreensão, né, do projeto de educação de Platão prevê uma revisão nas obras e nos principais conceitos, porque, embora a gente possa localizar, né, na República, livro 7, tá, logo de início do livro 7, a gente pode encontrar esse projeto, né, e, embora isso fique claro, toda a obra de Platão traz esse projeto espalhado nos diálogos, né, então, na voz de Sócrates. Eu citei para vocês a República de Platão, então esse livro para nós ele vai ser bem importante, né? Um trecho desse livro vocês encontram na nossa apostila e eu recomendo a leitura. Nos textos complementares vocês encontram então um texto sobre a alegoria da caverna. Então, no livro 3, a República de Platão, notamos que dentro do universo platônico, o mito da caverna estabelece a relação entre o nosso mundo e o mundo das ideias, classificando a nossa realidade como apenas uma sombra fosca do mundo real, onde nós seríamos apenas simulacros, cópias imperfeitas. Então, nós vamos fazer a leitura do mito da caverna aqui, né? E para dizer para vocês, assim, a influência, ontem ainda estava fazendo uma pesquisa, preparando a aula de vocês, esse texto conta com um dos textos filosóficos mais lidos no mundo inteiro ao longo da história, né? Porque de uma forma bastante didática ele vai nos explicar o que significa adquirir o conhecimento para o ser humano, né? A importância disso. Claro, estou aqui a grosso modo, mas iremos então ler o mito da caverna e tentar entender, e eu recomendo a leitura em casa para que a gente possa depois dialogar sobre isso no nosso fórum. Na alegoria da caverna, duas teorias ganham destaque. A teoria da reminiscência, que diz que a alma, deixando o mundo inteligível para um corpo sensível, perde a lembrança do conhecimento que possuía. Então, aprender não passa de relembrar o que já se sabia. E a teoria da participação, que diz que tudo no mundo sensível participa de uma ideia radical de onde parte. Tudo incluindo o mundo sensível é uma sombra, um eco, um reflexo de sua respectiva ideia inteligível. Então, Platão ele vai apresentar uma teoria de divisão entre dois mundos, né, o mundo inteligível e o mundo sensível. Eu não quis aprofundar ou, né, tratar o tema nessa aula, porque vocês irão ver esse assunto com o professor Pedro, mas para dizer para vocês que ele faz, né, essa distinção: existe um mundo inteligível, um mundo sensível. O mundo inteligível é o mundo onde ficam as ideias puras, né, e o mundo sensível, o mundo onde nós vivemos, que não passa, todos os objetos não passam de cópias imperfeitas desse mundo das ideias. E aí a gente tem que entender um pouco também a questão da alma para Platão, a importância, e desvincular a alma de qualquer questão, né, significado religioso que a gente utilize hoje em dia. Mas para Platão, a alma, quando o homem morre, né, a alma sai do corpo, sobe até o mundo das ideias. Quanto mais esse homem procurou o conhecimento em vida, né, mais essa alma sobe e tem contato com ideias superiores. Depois há um processo, né, de reencarnação, e aí é importante também desvincular, né, das questões espíritas, né. Reencarnação aqui seria então esse retorno da alma para uma outra chance, né, de encontrar o conhecimento no mundo sensível. Tá? Eu sei que falando assim parece um pouco confuso, mas a nossa ideia aqui é que vocês saibam apenas um pouco para poder acompanhar a aula, já que vocês irão trabalhar isso com o professor Pedro. Então, Platão repudia os sofistas,
porque eles não se importavam com a verdade e com a filosofia. Eles usavam a ilusão, a aparência e técnicas demagógicas, e isso não permitia a aproximação com a verdade. A verdade para os sofistas era confeccionada segundo suas conveniências. Para Platão, assim como para Sócrates, a verdade era universal, necessária, conhecedora das ideias fundamentais imutáveis. Platão, então, nos apresenta a alegoria como uma experiência que exemplifica a nossa natureza relativamente à educação ou à falta da educação. O que nos diz a alegoria da caverna? Bom, eu peguei para trabalhar com vocês, fazer a leitura de um texto adaptado, né? A alegoria, então, a gente encontra no livro 7, tá? Da República, e o Platão, então, vai nos conduzindo, né, a percepção da importância do conhecimento verdadeiro, né, da busca do conhecimento verdadeiro e da função que ele exerce. Então, assim, imaginemos homens que viviam numa caverna cuja entrada se abre para a luz em toda a sua largura. Então, agora a gente está fazendo um exercício de imaginação aqui. Então, os homens, eles vivem numa caverna, uma entrada que se abre para a luz em toda a sua abertura, com um amplo saguão de acesso. Imaginemos que esta caverna seja habitada e seus habitantes tenham as pernas e o pescoço amarrados de tal modo que não possam mudar de posição, e tenham de olhar apenas para o fundo da caverna, onde há uma parede. Então, uma caverna, um grupo de homens, né, preso pelo pescoço, olhando para a parede do fundo, sem poder se virar. Tá? Imaginemos ainda que bem na frente da entrada da caverna existe um pequeno muro da altura de um homem, e que por detrás desse muro se movam homens carregando sobre os ombros estátuas trabalhadas em pedra e madeira, representando os mais diversos tipos de coisas. Então, de novo, né, a gente tem que... É uma história interessante, né? É uma parte bastante interessante da teoria do Platão, mas a gente tem que fazer esse exercício de imaginação. Então, esses homens, eles estão acorrentados, olhando para a parede do fundo, o que passa, tem uma grande abertura às costas deles, né? E ali tem um trânsito de pessoas que carregam objetos trabalhados em madeira e em pedra. Imaginemos também que por lá, no alto, brilha o sol. Finalmente, imaginemos que a caverna produza ecos e que os homens que passam por trás do muro estejam falando de modo que suas vozes ecoem no fundo da caverna. Se fosse assim, certamente os habitantes da caverna nada poderiam ver além das sombras das pequenas estátuas projetadas no fundo. Entretanto, e ouviriam apenas o eco de suas vozes. Entretanto, por nunca terem visto outra coisa, eles acreditariam que aquelas sombras, que eram cópias imperfeitas de objetos reais, eram a única e verdadeira realidade, e que o eco das vozes seria o som real das vozes emitidas pelas sombras. Suponhamos agora que um daqueles habitantes consiga se soltar das correntes. Com muita dificuldade e sentindo-se frequentemente tonto, ele se voltaria para a luz e começaria a subir até a entrada da caverna. Com muita dificuldade e sentindo-se perdido, ele começaria a se habituar à nova visão com a qual se deparava. Habituando os olhos e os ouvidos, ele veria as estatuetas moverem-se por sobre o muro e, após formular inúmeras hipóteses, por fim compreenderia que elas possuem mais detalhes e são muito mais belas que as sombras que antes via na caverna, e que agora lhes parecem algo irreal ou limitado. Suponhamos que alguém o traga para o outro lado do muro. Primeiramente, ele ficaria ofuscado e amedrontado pelo excesso de luz. Depois, habituando-se, veria coisas em si mesmo, veria as coisas em si mesmas. E, por último, veria a própria luz do sol refletida em todas as coisas. Compreenderia, então, que estas e somente estas coisas seriam a realidade e que o sol seria a causa de todas as outras coisas. Mas ele se entristeceria
se seus companheiros da caverna ficassem ainda em sua obscura ignorância acerca das causas últimas das coisas. Assim, ele, por amor, voltaria à caverna, a fim de libertar seus irmãos do jugo da ignorância e dos grilhões que os prendiam. Mas quando volta, ele é recebido como um louco, que não reconhece ou não mais se adapta à realidade que eles pensam ser verdadeira, a realidade das sombras. E eles, então, desprezariam. Então, Platão, então, nos coloca, né, uma analogia. Essa caverna seria um lugar escuro, né, onde o conhecimento dos homens que estão ali presos, né, sem condições de se mover, eles não é um conhecimento verdadeiro, ele é um conhecimento limitado. Né? Lembrem que ele falou que passavam os objetos reais, eles passavam na ponta da caverna, na entrada da caverna, mas os homens só tinham acesso às sombras que eram projetadas no fundo. Assim como as vozes, né, dos homens que conversavam fora da caverna, para eles eram ecos, né? Eles não eram as vozes verdadeiras. Então, o que ele está nos dizendo com isso? Bom, nós, seres humanos, podemos viver nessa falta de conhecimento e nos adaptando, né, ou tendo como verdade, melhor dizendo, as sombras, né, que vemos, os simulacros das coisas, podemos nos eximir de procurar a verdade, né? Mas a busca pelo verdadeiro conhecimento, ela é trabalhosa, ela requer sacrifícios, né? Ela requer que a gente se liberte primeiro, né? Um movimento que é individual, o homem se liberta sozinho, né? O homem na caverna de Platão, ele não está sendo libertado por ninguém, né? Então ele se liberta e ele faz um grande esforço, né? Para ir em direção à luz. E ele, nessa ir em direção à luz, né, e o sol, ele simboliza, então, o conhecimento verdadeiro. Só depois, fora da caverna, que ele encontra ajuda. Então, é possível fazer esse esforço, é possível sair da ignorância, né? Isso é um trabalho que todos querem. O que se ganha saindo da ignorância, né? Além de todo esse processo dolorido, que é o processo, então, da saída da caverna. Também Platão nos coloca o compromisso, né? Que quando temos um conhecimento, devemos dividi-lo com os outros. Então, esse homem, ele sai da caverna, ele descobre as coisas reais, tem acesso ao verdadeiro conhecimento, e ele retorna para a caverna para libertar outros homens, né? Ou pelo menos para provocar outros homens em direção a essa libertação. E ele é desprezado, ele é chamado de louco. A nossa autora que a gente tem usado, né, a Maria Lúcia Arruda Aranha, neste livro aqui, ela coloca que o homem se liberta dos grilhões, o homem que se liberta dos grilhões é o filósofo. Ele é capaz de atingir o verdadeiro conhecimento, a episteme, ciência, pois com o uso da razão ultrapassa o mundo sensível e atinge o mundo das ideias. Tá? Então, aquele que faz todo esse esforço, né, e ali a gente tem que pensar que isso também demanda tempo, né, essa libertação da caverna é todo um investimento que se faz. Então, essa pessoa que chega lá e retorna para a caverna para ajudar a libertar os outros é o filósofo. Então, aproveitando para dizer aqui que o Platão, né, como a gente disse no início da aula, ele tinha sofrido essa influência, no sentido de sofrer mesmo, né, a influência da morte de Sócrates ali, e de pensar a democracia, então, não como um governo apropriado, porque teriam sido os democratas que levaram Sócrates à morte. Então, ele é a favor de uma sofocracia, né, um governo dos sábios. Tá? Então, a gente encontra, né, nesse projeto de educação, aliado a um projeto de Estado, essa ideia de que quem deve governar a cidade são os sábios. Então, Platão, nesse sentido, ele vai defender uma educação num número X de partes, né? Na verdade, ela é bem esmiuçada, e aí eu trago para vocês uma outra autora,
existia todo um planejamento por Platão de acordo com a faixa etária do que deveria ser aprendido, tá? Isso a gente encontra também na República, lá mais para o finalzinho, e ele vai nos colocar, então, esse projeto, assim, né, de o que se estuda, o que deveria ser a educação dos 3 aos 6, dos 7 aos 13, dos 13 aos 18, dos 17 aos 20, dos 21 anos em diante. Então, até os 20 anos, né, o Platão defendia uma educação para todos, meninos e meninas, né? A educação Platão, ela é também função do Estado, tá? Ela não é uma função privada, ela deve ser garantida pelo Estado. Então, até os 20 essa educação, corpo, né, retórica, gramática. A partir dos 20, ele avalia que nem todos se manteriam, né, na escola, no aprendizado, no caminho do aprendizado. Alguns já teriam encontrado a sua função social aos 20 anos. Como a gente vai ver depois nos slides, o Platão atribui os tipos de alma, né, à educação que elas devem ter, né? Então, até os 20 anos, a educação promoveria, então, a descoberta entre os homens daquelas chamadas almas de bronze. Quer dizer que quando a alma faz, né, esse movimento de subir até o mundo das ideias, essas seriam as que não conseguiriam ir muito adiante, elas ficariam ali logo ultrapassando o mundo sensível, né? Mas elas não teriam, então, um grande conhecimento, então não teriam como se lembrar de grandes conhecimentos, porque elas não sobem muito nesse movimento, né, das almas na teoria platônica. Então, é a alma de bronze. O que a alma de bronze faz e para que ela é educada na sociedade platônica? Bom, ela terá como função a subsistência da cidade, né? Então, essas pessoas seriam educadas para se tornarem agricultores, comerciantes, artesãos, né? Toda uma classe de homens necessária para a manutenção da cidade. Dos 20 aos 30 anos, né, o Platão nos diz que a educação, ela então já passou por uma grande peneira, né, já ficaram alguns homens, só os mais talentosos continuam, e aqui a gente tem então as almas de prata, que são as almas que a função na sociedade, a função dos homens na sociedade vai ser a de proteção das cidades e do Estado. Então são as almas ligadas à virtude da coragem e que vão para a guerra, né? Vão defender ali os muros, não vão deixar entrar os inimigos. Tá? Então, a educação até os 30 seria para essas pessoas se aprimorarem na arte da guerra, das estratégias, né? Das lutas. Tá? E depois Platão vai nos falar sobre a alma de ouro. Tá? A alma de ouro tá ligada à virtude da sabedoria. Né? A alma de ouro é aquela que, então, nessa teoria das almas platônica, ela sobe mais, ela tem acesso a um grande número de ideias, né? E quando ela retorna, ela faz todo esse processo de saída da caverna, que é um processo de recordação, né? Não vamos esquecer que educar é relembrar, né? Aprender, melhor dizendo, é relembrar na teoria platônica. Então, essa alma de ouro, ela teria a condição de lembrar mais coisas, passaria por um processo maior de aprendizado. Ele recomendava, né, a escola até os 50 anos, e depois dos 50 anos, essa alma de ouro entraria no governo das cidades, né, não esquecendo, então, da questão que seriam os filósofos, né, e os governantes mais sábios, né, mas, assim, tendo por ideal um governo de sábios, né? Uma sofocracia, na teoria platônica das ideias. Tá bem? Vocês vão encontrar nos vídeos complementares um desenho animado bem interessante sobre o mito da caverna. Aí depois, então, nós faremos uma discussão no fórum sobre essas ideias. Então, trabalhamos até aqui o livro 7 da República, Alegoria da Caverna, né? Pensando esse processo formativo do Platão ali, educação para quem e quando, né? Então, a gente tem a caverna, que é a doxa, a gente tem depois, fora da caverna, a episteme, a ciência, tá? A gente tem essas almas com acesso,
e a gente tem a figura do filósofo como aquele que vai retornar para a caverna na tentativa de libertar os outros. Agora a gente vai entrar, então, na República, livro 10, tá? Que é um pouco, né, eu já falei para vocês, mas é, então, o modelo, a cidade ideal, o modelo de Estado de educação. E sobre isso, vocês também podem acompanhar o slide, tá? Que fala, então, ali tem um resumo do Estado platônico, né, pegando o que a gente acabou de ver com o que a gente vai ver agora. A educação descrita por Platão no livro 10 é de uma formação bastante sólida. Nela vamos alcançando gradualmente estágios mais elevados até chegarmos às pesquisas filosóficas. É o projeto educativo de uma vida inteira, tal como recomendava a Paideia. Mas é bom lembrar que nem todos atingiam esse estágio, apenas aqueles que fossem particularmente talentosos. Então, Platão, né, chamou essa fase da educação de educação preparatória. Nela, os alunos tinham condições de aprimorar harmonicamente o espírito e o corpo. O ensino deve ser oferecido pelo Estado, de forma gratuita, e não cair em mãos de entidades privadas como as dos sofistas. Na cidade ideal, né, que é o projeto que aparece, então, no livro 10, ali a gente tem um ensino que deve ser oferecido pelo Estado gratuitamente e não de forma privada como os sofistas, né? Qual é a ideia do Platão? Que os professores fossem selecionados por Atenas e supervisionados pelos cidadãos revestidos de poderes judiciais. Ou seja, os magistrados, eles supervisionariam a atividade do professor. Tá? Ele ainda projetava um modelo pedagógico igual para homens e mulheres até que eles completassem 6 anos de idade. Daí em diante, estes aprendizes seriam divididos em classes e professores distintos. A educação do filósofo, do cidadão para o filósofo, teria uma duração de 50 anos. Dos 3 aos 6, os infantes, as crianças, seriam formados em atividades lúdicas, em recantos particularmente feitos para eles. Então, interessante, né? Se a gente olhar para a forma como a gente tem a nossa educação hoje, nós temos aqui nesse momento as escolas de educação infantil trabalhando num espaço adequado para as crianças e de forma lúdica, tal como Platão já recomendava lá atrás. Tá? Mas nada de instrução. Nesse momento é só brincar o desenvolvimento do corpo. A instrução só começa aos 7 anos, tá? De acordo com a Paideia, né, e o aluno deveria ter uma formação clássica, principalmente na filosofia. A orientação educacional convencional na antiga Grécia, ela contemplava 2 áreas. A ginástica, que não tinha por intenção a competição e era enriquecida com treinamentos para os confrontos, né, para as guerras, tanto para os meninos como para as meninas. E a música, que é o alimento do espírito, a qual era mais privilegiada, ela recebia uma ênfase na preparação dos jovens de 13 aos 16 anos. A etapa da alfabetização ficava lá na faixa entre os 10 e os 13 anos, tá? Numa ênfase na compreensão dos escritores clássicos, com exceção de Homero e de Hesíodo, que o Platão não recomendava a leitura de Homero e de Hesíodo nesse momento, porque entendia que esses textos deveriam ser lidos e compreendidos por pessoas já um pouco mais velhas. E também porque eles formavam já no leitor um conceito sobre os deuses e não era a intenção do Platão que isso ocorresse de forma entre os 10 e os 13 anos. Então, assim, os alunos vão passando de um estágio para o outro. Num estágio mais adiantado, a gente tem as ciências matemáticas, a astronomia e outras disciplinas, e esse processo vai, então, até os 50 anos, quando a formação se completava, se eles tivessem vencido todos os desafios da jornada intelectual. Então, nós continuamos um pouco esse processo, fazendo a atualização e a correspondência assim, com o que temos hoje na nossa educação. Não mudou muito, nesse sentido de uma classificação por fases,
um ensino distribuído de acordo com o que cada faixa deve ver, né? Foi elaborado pelo Estado. E um final de jornada intelectual, se a gente pode dizer como final, mas um ápice da jornada intelectual com um doutorado, né, com a defesa de um doutorado. Então, esse seria um caminho de um professor ou de alguém que se voltasse para, né, lá no caso do Platão, da sociedade grega, alguém que quisesse atingir, então, o governo da cidade, né, uma preparação para o governo da cidade, ou se tornar um sábio. Tá? Platão fazia uma distinção. Existiam os governantes, eles tinham a sabedoria, mas existiam os sábios, que era ainda um pouquinho adiante, que é o lugar do filósofo na sociedade platônica. O objetivo máximo era resgatar finalmente o conceito eterno e puro do bem, quando o cidadão estava pronto para atuar na gestão do Estado, integrando o restrito círculo dos governantes, formado, então, no seu restrito círculo, basicamente, por filósofos. Né? Então, pensando assim que existia uma organização governamental, né, os mais sábios já estariam por ali, mas eles ainda teriam o viés do governante e lá, né, no centro desse círculo, lá formando toda uma classe especial, estariam os filósofos. Tá bem? Eu espero que vocês tenham qualquer coisa de dúvida sobre essa parte do Platão, nos enviem por e-mail, que a gente vai ter prazer de responder, mas também teremos uma webconferência em que poderemos conversar sobre isso. E agora nós vamos então tomar o Aristóteles, né? Vamos pensar em Aristóteles e a educação. Então, para o Aristóteles, o processo educativo tem que levar em conta as seguintes questões. Como o homem poderá se tornar um virtuoso e, desse modo, contribuir para a vida política de sua cidade? E como o homem pode alcançar a felicidade nesse mundo? Tá? Por quê? Porque ele pensa a educação como causa da felicidade, pois para ele todas as causas têm um fim. A educação é um modo de preparar o cidadão para a vida em sociedade. Assim, o princípio, né, norteador dessa formação pode ser formulado da seguinte maneira. Uma boa ação se caracteriza em saber agir em conformidade com o que é bom para si e para o Estado. Este princípio está na base da ação pedagógica, cujo telos é a felicidade. Então, de novo, né, a gente tem aqui essa relação de professor-aluno. Aristóteles estudou com Platão, eles se conheceram quando Aristóteles tinha em torno de 18 anos. Eu estou enfatizando as idades para que a gente possa pensar, né, contextualizando isso, trazendo isso para a nossa realidade. Hoje é toda uma acusação de manipulação dos alunos, né? Mas se pode pensar, então, também que não há, talvez não seja apenas, né, podemos questionar a questão da doutrinação, mas podemos pensar que mestres inspiram seus discípulos, né? Mestres causam estranheza, mexem com o espírito, principalmente na juventude. E aqui nós temos os três grandes filósofos gregos, todos se conhecendo, né, ali na fase da juventude, e uns crescendo com os outros numa relação de mestre e discípulo ou de professor-aluno. Tá? Então, o Aristóteles, ele é uma figura bem importante, né? Inquestionável a importância de Aristóteles para as ciências, principalmente para a filosofia, mas pensar assim, ó, que ele discorda, por exemplo, de Platão na questão educativa. Eles têm pontos de intersecção ali, né, pontos de contato, e também tem as suas discordâncias, mesmo um tendo estudado com o outro, né, esse processo aí de professor-aluno que a gente vem conversando. Bom, então, o que ele acha que a educação deve fazer? Primeiro, ela deve ser dada pelo Estado. Segundo, tá, ela tem por objetivo formar um cidadão virtuoso. Tá? E como a gente vai ver mais adiante, a família tem uma grande importância nisso, porque Aristóteles diz que as crianças devem ficar com a sua família até os 5 anos, né? E nessa família aprender já as virtudes dos seus predecessores. É ali que eles vão começar.
né, formar um homem virtuoso, e que é o dever da família, sob a vigilância do Estado, né, manter essas crianças, então, no caminho da virtude. Tá? Então, a educação prepara um cidadão para a vida em sociedade. A vida em sociedade deve ocorrer pela virtude, amparada na boa educação e na prática dos atos virtuosos. Então, Aristóteles também ele nos diz que nós não aprendemos a virtude lendo os textos ou ouvindo conceitos sobre a palavra, mas aprendemos a virtude mediante a educação que recebemos e praticando os atos virtuosos. Então, não na leitura, né, mas uma prática desse ato virtuoso. Ele vai defender uma educação por imitação também, né? Então, a criança aprende imitando esse ato virtuoso. Precisaríamos de certo conhecimento sobre os valores e definições de justiça em cada sociedade para sermos justos e virtuosos, mas a virtude e a justeza não estariam fechadas nessas definições. Segundo Aristóteles, a educação deveria ser direito do Estado, quer dizer, deveria haver uma educação pública voltada para todos. O papel da família é reconhecido pelo filósofo, a família é supervisionada, então, pelo Estado, como a gente acabou de dizer, né? E garante a qualidade da criança, garante a qualidade desse, então, cidadão virtuoso. Então, o método educativo para ele é o da repetição, a criança repetiria os atos virtuosos, e ele nos diz também que a polis tem a necessidade dessas crianças com uma boa instrução. Vocês podem encontrar essa obra que a gente está trabalhando do Aristóteles, que é a Política, né, em que uma parte dela vai ser dedicada a fazer a crítica ao livro A República, que vimos antes de Platão, tá? Esse livro ele é de domínio público, então vocês encontram, né, versões para baixar desse livro. E aqui, então, a gente tem também a ideia de um Estado, né, de um Estado que leve o homem para a felicidade. Não vou usar a palavra ideal aqui, porque ideal é atribuído lá ao Platão, né? Mas um projeto mais concreto, então, assim, porque os homens vivendo em sociedade, eles têm por fim, né, como a gente já viu no início da aula, a felicidade, tá? Não se esqueçam que o Aristóteles vai nos dizer que o homem é um animal político, e a interpretação que a gente está dando aqui para essa frase é de que ele é um animal político porque ele vive na cidade, né? A gente não está pensando assim na questão natural, que ele naturalmente, mas nós estamos pensando aqui que ele é inserido na cidade, ele demonstra então essa sua vocação política. Mas isso vocês vão poder ver lá com o professor Pedro também e pensar junto comigo se essa forma da gente abordar ela é correta, tá? Então, na República, capítulo 15, tá? Vocês encontram aqui, ó, toda uma... Assim como o Platão, a gente viu, tinha esses planos para as crianças pequenas e tal, e esse ensino gradativo, também essa ideia aparece aqui no Aristóteles, tá? Antes ele vinha falando da questão do casamento, né, da importância da família, e ele vai defender também, assim como Platão, a questão da eugenia, né, a intervenção do Estado na reprodução ali, né, para garantir, então, pessoas de uma boa complexão física, né, de uma boa estrutura, sem problemas de saúde, porque essas pessoas, então, garantiriam um Estado forte. E ali, então, vamos só pegar uma introduçãozinha para vocês ficarem com o gosto, a vontade de ler. Então, ele ali no capítulo 15, ele começa dizendo que, após o nascimento dos filhos, deve-se compreender que o regime de alimentação produz uma grande diferença para o vigor dos seus corpos. Examinando os outros animais e os povos que se empenham em formar homens para a guerra, vê-se que a alimentação mais favorável ao corpo é o leite tomado em abundância, sem o uso do vinho, por causa das doenças que ele produz. Também é útil dar aos movimentos toda a liberdade que se possa permitir a crianças dessa idade, para evitar que seus membros delicados tomem uma falsa conformação.
Algumas nações ainda hoje servem de máquinas que impedem o corpo de se tornar disforme. Convém também habituá-los ao frio desde a primeira infância. É o maior serviço que se pode prestar-lhes, a bem de sua saúde e dos trabalhos de guerra. Vários povos bárbaros têm mesmo o costume de mergulhar os filhos em um rio cujas águas sejam frias ou cobri-los com roupas leves, como fazem os celtas. Bom, é só uma palhinha, como se diz, né? Só para que vocês tenham essa vontade de conhecer, então, esse projeto educativo do Aristóteles, né? Como ele pensa a educação das crianças bem pequenas e para que isso serve, tá? Então, é bem interessante, vocês devem fazer essa leitura. E na apostila a gente também tem um extrato de texto sobre o Aristóteles que deve ser lido. Tá? Então, como seria a boa instrução na perspectiva aristotélica? Então, o Aristóteles tinha como parâmetro, né, como um parâmetro positivo de educação, a cidade-estado de Esparta. Tá? O que acontecia em Esparta? Quando as crianças nasciam, todas eram apresentadas a uma comissão de avaliadores, e estes decidiam se a criança deveria continuar vivendo ou não. Se ela não fosse forte, perfeita e saudável, ela não tinha direito à vida. A criança fraca, ela era sacrificada em benefício do Estado. E a criança perfeita, né, ela se manteria com a família até os 7 anos, quando então o Estado assumiria, ele se apropriava dessa criança e garantia a educação até os 20. Tá? Sob a autoridade de um magistrado responsável por sua formação física, moral e cívica. Era uma educação austera, dura, com o objetivo de ensino da obediência às leis e de servir à pátria. Bom, então a gente falou um pouquinho aqui da educação, que era um modelo positivo para Aristóteles, né? A educação de Esparta. Então já havia uma pré-seleção, né? Quem viveria e quem morreria. Então as crianças que eram... O Aristóteles recomenda ali, inclusive, que pessoas doentes, né? Ou com alguma deformidade não deveriam se casar, muito menos ter filhos, né? E não muito menos ainda casar com uma outra pessoa com também uma disformidade, um problema de saúde, porque isso geraria um enfraquecimento, tá? E a gente também aqui pode pensar, né, que o Estado, de certa forma, ele continua se apropriando das pessoas, né, das crianças, até a idade que sai no ensino médio, né, gente? A gente pode fazer essa aproximação aqui, porque é obrigatório por lei. As crianças e os jovens devem estar na escola e devem concluir uma parte da sua educação. Então, não estamos tão distantes assim, tá? Para Aristóteles, a educação é um instrumento pelo qual o homem se realiza no sentido político do termo, pois essa é a finalidade do homem, segundo o filósofo. Mas convém lembrar que não existe nenhum escrito de Aristóteles de forma direta sobre a educação. Então, a gente pode pensar 2 obras, tá? E encontrar elementos da educação em 2 obras do Aristóteles, na Ética Nicômaco, ou Ética Nicomaqueia, tá? Então, ali ele vai falar sobre a ética, né? Que seria, então, a grosso modo, o bem agir perante a sociedade e a prática dos atos virtuosos. Então, o homem seria um ser político, nascido para a vida em sociedade. Durante o tempo em que Aristóteles passou na academia de Platão, uma das suas maiores rivalidades foi com a escola de Isócrates. Por quê? Porque lá se ensinava a retórica como algo indispensável para a formação do cidadão. E o Aristóteles, mesmo tendo estudado retórica, ele tinha uma visão diferente, né? A educação para ele devia ser separada em seus diferentes modos. No que concerne aos conteúdos, não seria interessante pensar que as verdades matemáticas caberiam em uma argumentação retórica. Então, por isso, a retórica não dava conta, né? Era importante estudar retórica, mas não era, então, a grande, né? A grande área, assim, digamos, né?
como era para Isócrates. Ele tinha, o ensino para Aristóteles toma um rumo diferente do ensino para Platão. Platão, ele tinha a ideia de um bem supremo para a vida. E para Aristóteles, isso não deve ser um ideal, né, utópico, né? A humanidade ela é imperfeita e essa imperfeição poderia ser amenizada com a educação. Tá? O seu ideal, entre aspas, poderia ser alcançado com um estado virtuoso. Ele acreditava que o bem supremo seria a felicidade, mas esse bem supremo ele não era inalcançável. Ele é um exercício da virtude, das ações virtuosas na sociedade. E depois, né, em segundo plano, para Aristóteles, ficaria então a realização dos bens materiais. Tá? Tais exercícios de virtude não se dariam sem uma instrução. A natureza humana não teria a capacidade, segundo Aristóteles, de agir deliberadamente para com atos virtuosos. Seria preciso uma instrução, educação, para agir de modo virtuoso na sociedade. Aristóteles, no livro Ética Nicômaco, pensa em uma educação misturada pelo ensino privado. Então, lá na Ética Nicômaco, ele pensa num misto, né, de educação pública e educação privada. Mas no livro A Política, ele faz uma reflexão sobre esse ensino e defende, então, uma educação ministrada pelo Estado. Por quê? Porque na educação privada, cada um poderia ensinar o que quisesse para os seus alunos. Enquanto no público a educação seria mais coesa com os ideais do Estado. Não haveria uma individualidade, um eu, né? Os cidadãos eram unidos ao Estado, defendendo não interesses pessoais, mas os da polis. E para encerrar, então, aqui com relação ao Aristóteles, né? A autora Maria da Glória da Rosa, nessa obra aqui que se chama A História da Educação através dos Textos, fala sobre a finalidade da educação aristotélica. A finalidade da educação para Aristóteles é o bem moral, no qual consiste a felicidade. Esta deve ser entendida como a plenitude da realização do humano no homem, né? Então, a potência humana. 3 são os elementos da educação: natureza, hábito e razão. A esses 3 momentos correspondem 3 momentos na educação aristotélica. A educação física, correspondendo à natureza, a do caráter, correspondendo ao hábito, e a intelectual, correspondendo à razão. Para pensar a educação em Aristóteles, a gente precisa saber o que ele entendia por ética, tá? E o que ele considerava ser o viver bem. O exercício da ética conduziria o homem à felicidade, ou à sua finalidade, sua realização na sociedade. Então, a educação pensada sob a ótica aristotélica é aquela na qual os homens são treinados para o exercício da virtude e para a aplicação da ética na sociedade. A ideia aristotélica do homem como um ser político significa, então, de novo, uma vida voltada para a polis. Eu recomendo que vocês leiam, então, o livro 4, capítulo 15, tá? Para que, então, a gente possa discutir. E eu só quero, então, para terminar a aula, né, pensando assim, a gente está aqui nessa relação mestre-discípulo, que é uma relação por esse professor-aluno, né? Aqui a gente vai ter as primeiras escolas, é óbvio que a gente teve escolas ali, a gente pode pensar em escola pitagórica, mas são outras formas de escola. Aqui a gente tem uma escola estruturada. Então, é interessante a gente pensar o que foi a academia, né, de Platão e o Liceu de Aristóteles. Muito rapidamente. Tá? Então, a autora Maria da Glória Rosa nos conta que a fundação da Academia Platônica é a realização de um sonho. Tá? O Platão ele tinha assistido à morte de Sócrates, depois ele ficou estudando ainda, né, com o substituto de Sócrates, e depois ele sai para viajar e realiza muitas viagens pelo mundo, assim, né? Pelo mundo ali, pelo entorno, pelo menos. Então, ele acaba se envolvendo num conflito numa região chamada Itália Meridional. E um tirano manda prender o Platão e o vende como escravo, tá? A sorte do Platão é que um conhecido o comprou e o devolveu à liberdade.
Então, são as aventuras de Platão, né, de um Platão jovem aí. E aí, ele, nessas aventuras, ele fez muitos amigos, né, ele estudou com muitas pessoas, principalmente os historiadores dizem que ele estudou bastante matemática nesse período, tá? E ele volta para Atenas 10 anos depois e funda a academia, tá? A academia em homenagem ao herói Academos. Tá? A academia foi a primeira escola filosófica que foi orientada para a política. Então, é interessante pensar, olha só, os gregos lá para Platão, né, a política não estava fora da escola, a política está dentro da escola. Existe uma escola que é voltada à educação, é voltada para a política. Tá? Sua estrutura física, ela era composta de bibliotecas, tinha coleções científicas, a escola tinha dormitório para discípulos e para os mestres. O Platão fez o que ele recomenda, né? Ele recomendou ali na República a seleção dos professores, e aqui, quando ele funda a sua escola, ele só contrata os professores que eram reconhecidos pela sociedade grega como excelentes nas suas áreas. Tá? Os diálogos, que são um conjunto da obra platônica, deixam entender que a escola tinha um ensino muito ativo. E a escola aplicava um método da conversação, do debate. Então, eu recomendo que vocês pesquisem na internet sobre a Academia de Platão, principalmente em imagens, e vejam a localização, e vejam que ele se inseriu num espaço que era público, né? Ele tinha essa propriedade antes de viajar. Quando ele retorna para essa propriedade, e ali ele funda essa escola. E essa escola era uma escola, pelo que a gente entende aqui, de tempo integral, né? As pessoas ficavam lá e ela era totalmente gratuita. Mas como assim ela era gratuita? O Platão fornecia tudo? Não. No Platão, as pessoas precisavam ter como se manter, né, na escola. Ele não pagava tudo. Na verdade, o aluno estudava até onde ele tinha condições de se manter. Tá? E sobre o Liceu, né, ainda a mesma autora, a Maria da Glória da Rosa, ela diz que ele foi fundado junto ao templo de Apolo Lício, em 335 a.C. E o Aristóteles tinha uma prática de atender os seus alunos 2 vezes por dia. Né? Ele dava uma aula pela manhã para aqueles que já eram internos e já tinham um desenvolvimento intelectual, tá? Considerados alunos mais adiantados. Então, a aula da manhã, ela era sempre voltada para as questões de difícil entendimento, né? Para os problemas difíceis de serem pensados. E a aula da tarde, ela era uma aula mais simples e popular, né? Atendendo, então, alunos que não estavam adiantados, né? E procurando, então, dialogar com eles. Seus discípulos ficaram conhecidos como peripatéticos. E a historiadora nos coloca 2 possíveis razões para isso. Ou por eles passearem estudando, né, e isso em alguns autores colocam que faria parte do método aristotélico, né, que era alcançar esse equilíbrio. Então, essa caminhada, né, promoveria esse equilíbrio e a conversa fluiria de uma maneira mais agradável, né, mais inteligente, tá? Ou também, pelo lugar onde eles faziam isso, ser conhecido como peripatos, tá? Passeio. Então, de qualquer maneira, né, Aristóteles funda o Liceu, e o Liceu, ali, as pessoas que frequentavam o Liceu eram chamados de peripatéticos. Tá? O Liceu tinha uma biblioteca, né, como a gente sabe, e aí recomendo que vocês assistam Alexandre, né, um filme longo, mas ali Alexandre o Grande, ali aparece a relação bem forte do Aristóteles com o Alexandre. Então, Aristóteles tinha uma grande biblioteca e uma grande coleção científica, né, por essa amizade e essa relação de professor-aluno com Alexandre o Grande. No Liceu tinham salas de conferência, né, e também talvez alguma moradia. A sua vasta biblioteca era a mais completa biblioteca particular, tá? E o grande número de obras que a compunham teria levado à criação de princípios de classificação bibliotecária, o que por si só constitui um valioso contributo para a cultura.
Tá? Então, aqui eu queria que vocês pensassem também a estrutura da escola. A gente já vai tendo aqui, né, esse modelo de escola tal como a gente tem hoje, e que vocês lembrassem sempre que a cada aula que a gente trabalha aqui, a educação vai atingindo um patamar diferente de complexidade. Tá? Eu agradeço a atenção de vocês e nos despedimos até o nosso próximo encontro. Tá bem? Até logo.